Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Equação do segundo grau, né? Então, chegamos num momento importante aqui do nosso conteúdo, né? Que são as equações do segundo grau, tá? Bom, antes de iniciar o nosso estudo, vamos conhecer um pouco da história dessa intrigante equação, né? Entre 780 e 859 depois de Cristo, viveu um matemático e astrônomo persa-muçulmano de grande importância para o desenvolvimento da matemática, chamado Al-Khwarizmi. Tá? Al-Khwarizmi. Bom, eu não, não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Desculpa aqui a minha pronúncia. Bom, seu trabalho serviu de base para que o sistema de numeração hindu, né, usado por nós até hoje, né, o nosso sistema de numeração é o sistema hindu-arábico, né, e a álgebra árabe, né, justamente, né, chegassem à Europa. Né? Então, seu trabalho serviu de base para que o sistema de numeração hindu, né, e a álgebra árabe chegasse até a Europa. Tá? E da Europa, né, foi trazida para a gente, né, foi trazida aqui para as Américas, tá certo? Em seu livro sobre álgebra, datado de 820, né, isso depois de Cristo, tá? Al-Khwarizmi utilizava equações para resolver problemas de herança, processos legais e de comércio, né? Herança, processos legais e de comércio, medição de terras, escavação de canais, entre outras situações vivenciadas no cotidiano, tá certo? Então, ele já usava, né, equações, né, para resolver esses problemas, tá? Problema de herança, de processos legais e de comércio, medição de terra, escavação de canais e por aí vai, tá? Bom, este livro recebeu o nome de Rizab al-Jabr wal-Muqaba. Desculpa, desculpa, não consigo pronunciar isso, tá? Desculpa. Bom, traduzindo, né, a arte de reunir desconhecidos para igualar ao conhecido, tá? Isso é, né, na verdade, é o que a gente chama de equação, né? É uma igualdade entre enfim, dois fatores, tá certo? Bom, o nome algebra deu origem à palavra álgebra, tá? O matemático, tá? Deu origem à palavra álgebra, tá certo? Vamos ver um dos problemas proposto no livro de álgebra, tá? Álgebra. Bom, dividir, dividir 10 em duas partes, de modo que a soma dos produtos obtidos, multiplicando cada parte por si mesma, seja igual a 58. Então, o problema diz o seguinte: o número 10 dividido em duas partes, tá? Ele não diz que são duas partes iguais, tá? Dividido em duas partes, de modo que, tá? A soma, né, dos produtos, né? A soma dos produtos obtidos, multiplicando cada parte por si. Quando a gente fala produto, a gente está falando de multiplicação, né? Quer dizer, multiplicando cada parte por si mesma seja igual a 58. Bom, vamos pegar o 10, vamos dividir em duas partes. Cada parte dessa vai ser multiplicada por si mesma, tá? E vamos somar essas duas partes, quer dizer, essas duas partes multiplicadas por si mesma, tá? Bom, então, você conseguiria pensar em dois números naturais que dividam o número 10 em duas partes? Quais seriam esses números, né? Então, dá para a gente, que alguém tem uma ideia, né? Como é que a gente faz isso, né? Vamos lá. Bom, resposta, né? Inicialmente precisamos encontrar dois números que somados dê 10. Quer dizer, dividir 10 em duas partes, né? Quer dizer, se a gente pegar essas duas partes e somar, tá? Tem que dar 10, tá certo? Então, bom, e aí nós temos a seguinte possibilidade, né? Nós temos 9 mais um, tá? Eu estou dividindo 10 em duas partes, tá vendo? Eu peguei o 10, tá? E aí eu, né, fracionei ele, tá? Em duas partes, dividi em duas partes. Quer dizer, 9 mais um, 10. É uma possibilidade, né? 8 mais 2, 10. É uma outra possibilidade. 7 mais 3, 10. Ele não tá dizendo dividir em partes iguais, tá? Ele está falando pegar o número 10 e dividir em duas partes, ok? Então, 7 mais 3 quer dizer 7 e 3, 9 e 1 seriam as duas partes.
8 e 2 seriam as duas partes, 7 e 3, 6 e 4, 5 e 5, tá? Quer dizer, a soma vai sempre dar 10, né? 9 mais 1, 10. 8 mais 2, 10. 7 mais 3, 10. 6 mais 4, 10. 5 mais 5, 10, ok? Então, dois números, tá? Dividimos o 10 em duas partes, tá? Então, e aí, né, somando essas duas partes, nós tem que dar 10, tá? É lógico, né? Tá? Então, vamos lá. O segundo passo é identificar qual dos pares de números satisfazem a seguinte questão, né? A soma do produto, né? A palavra produto em matemática significa multiplicação, tá? A soma do produto de cada parte por si mesma seja igual a 58, quer dizer, a soma do produto, quer dizer, da multiplicação de cada parte, tá? Por si mesma seja igual a 58. Então, olha só. Nós temos aqui o 9 e o 1, né? Então, 9 vezes 9, quer dizer, a soma, tá, do produto, quer dizer, da multiplicação de cada parte por si mesma, né? Então, 9 vezes 9, né? 9 vezes ele mesmo, tá? Cada parte por si mesma, né? Mais 1 vezes 1, tá? 9 vezes 9, 81. 1 vezes 1 é 1. 81 mais 1, 82. 82 não satisfaz, tá? Por quê? Porque o resultado tem que ser 58, tá? Então, vamos pegar o 8. 9 vezes 9, 9 ao quadrado, tá? Por que eu estou colocando aqui 9 ao quadrado, né? 1 vezes 1, 1 ao quadrado. Porque quando nós formos passar para formar algébrica, nós vamos escrever, tá? Exatamente dessa forma, tá bom? Bom, 8 vezes 8 e 2. Vamos experimentar o 8, 8 e 2, né? 8 vezes 8, 64. 2 vezes 2, 4. 64 mais 4, 68. Também não satisfaz, né? Precisamos de quê? Que o resultado seja 58, ok? Bom, 7 e 3, né? Vamos experimentar aqui o 7 e o 3, né? O que nós estamos fazendo? Estamos experimentando aqui as possibilidades, tá certo? Bom, 7 vezes 7 é 49, 3 vezes 3 é 9, 49 mais 9, 58. Então, 7 e 3 são os números que nós estamos procurando, tá? 7 e 3 satisfazem né, o problema, quer dizer, dividir 10 em duas partes de forma que a soma, né, do produto, né, de cada parte por si mesma seja igual a 58. Quer dizer, 7 e 3, pegamos o 10, dividimos em duas partes, 7 e 3, tá? E aí a soma do produto de cada parte por si mesma, tá? A soma, né, tem que dar 58, ok? Então, 7 e 3 é o número que nós estamos procurando, é o número que resolve, que responde, né, ao problema, responde à questão, tá certo? Então, vamos seguir. Agora que o par de números foi encontrado, vamos representar esse problema por meio de uma equação, né? Então, vamos chamar de x e y os números naturais que dividem 10 em duas partes. Então, estamos dividindo 10 em duas partes diferentes. Por isso que nós estamos chamando de x e y, tá? Se fossem duas partes iguais, seria x ou y, né? Tá? Então, vamos chamar de x e y, né, os números naturais que dividem 10 em duas partes, tá? A seguir, vamos construir um sistema de equações, né? Assim, então, x mais y, 10, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado, 58. Quer dizer, a soma do produto de cada parte por si mesma, tá? A soma, quer dizer, peguei o 10 e dividi em duas partes, tá? Então, a soma tem que dar 10, é isso? Bom, e aí o problema diz o seguinte, a soma do produto de cada parte por si mesma, quer dizer, x vezes x, x ao quadrado, y vezes y, y ao quadrado, tá? A soma, né, do produto de cada parte por si. E aí vamos resolver, então, o nosso sistema, quer dizer, resolvendo aqui o nosso sistema de equação, vamos chegar a um resultado, vamos chegar onde queremos chegar, tá certo? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y, tá? Eu vou pegar o x, vou passar para o outro lado, tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó, eu tenho x mais y igual a 10, tá? Eu vou isolar o y. Eu vou pegar esse x, vou passar para o outro lado, ele vai ficar menos, e aí eu vou isolar o y. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou resolver essa equação, tá? Pelo método da substituição, tá? Então fica assim, ó. Y, né, vai ser igual
a 10 menos x. Eu peguei o x, passei para o outro lado, tá? E y ficou igual a 10 menos x. Isolei o y, tá? Y está isolado. Y é igual a 10 menos x, tá bom? Bom, aí o que acontece? Eu vou substituir esse y igual a 10 menos x aqui, tá? Eu vou substituir nesse y aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais, no lugar do y, eu vou colocar 10 menos x, tá? 10 menos x elevado ao quadrado. Por quê? Porque o y está elevado ao quadrado, tá? O y, né, é 10 menos x. O y ao quadrado vai ser 10 menos x elevado ao quadrado, ok? Bom, e aí isso tem que dar 58, né? X mais y igual a 58. X mais y, né? Quer dizer, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 58. X ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Isso aqui é y, é igual a 58, ok? Bom, substituindo y na segunda, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei o y, o 10 menos x, e substituí na segunda equação, tá? Substituí aqui na segunda equação, ok? Na segunda equação, substituindo o y na segunda equação, ok? Bom, temos assim, x ao quadrado mais, né, x menos 10 ao quadrado igual a 58, tá? Chegamos a essa situação. Agora, o que acontece, tá? X, né, aqui é o y, né? X mais y, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 58. Agora, o que acontece? X menos 10 ao quadrado, nós temos aqui um produto notável, tá? Nós vamos ter que resolver esse produto notável. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais... Resolvendo o produto notável, né? Aqui nós temos o quadrado da diferença, tá? Então, fica assim, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x é x, vezes 10 é 20, 20x, tá? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 20x, mais o quadrado do segundo, 10 elevado ao quadrado, 100. Isso é igual a 58, ok? X ao quadrado mais, aí resolvendo aqui o produto notável, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 58, ok? Bom, reduzindo os termos semelhantes e passando 58 para o primeiro membro, né, nós temos 2x ao quadrado, tá? X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 20x, tá? Os termos semelhantes, tá? X ao quadrado mais x ao quadrado, tá vendo? Estou somando aqui os dois termos semelhantes, tá? 2x ao quadrado, menos 20x mais 100. Esse 58 eu vou trazer para o primeiro membro, tá? Menos 58 igual a zero. Quer dizer, eu peguei o 58, trouxe o primeiro membro, o que sobrou aqui? Não sobrou nada, então zero, tá bom? Então, 2x ao quadrado menos 20x mais 100 menos 58 igual a zero. Eu vou fazer essa subtração aqui, tá? 2x ao quadrado menos 20x mais 42. 100 menos 58, 42. Isso é igual a zero. Agora, olha só. Eu vou dividir todo mundo aqui, ó, por 2. Por quê? Porque, assim, quanto menor o número para eu trabalhar, melhor, tá? Trabalhar com números grandes numa equação de segundo grau, assim, é bem trabalhoso, tá? Como dá para dividir todo mundo aqui por 2, tá? 2 dividido por 2 é 1. 20 dividido por 2, 10. 42 dividido por 2, 21. 0 dividido por 2, 0. Tá? Dividi todo mundo por 2. E aí cheguei aqui numa equação do segundo grau. Tá? X ao quadrado menos 10x mais 21 igual a 0. Esse é o formato da nossa equação do segundo grau. Tá? A equação do segundo grau ela tem esse formato. Tá bom? Futuramente, né, quer dizer, no próximo vídeo nós vamos falar mais sobre isso aqui, tá? Por enquanto, nós só estamos tentando entender, tá? Assim, uma função, uma aplicação para equação de segundo grau, tá? Estamos resolvendo aqui um probleminha que acaba envolvendo equação de segundo grau, tá certo? Vamos lá. Bom, vamos testar a solução que encontramos na equação x² menos 10x mais 21 igual a zero, tá? Então, as soluções que nós encontramos foi 3 e 7, não é isso? Então,
Ou seja, substituir a incógnita x pelos números que encontramos, um de cada vez, lógico, e verificar se a igualdade da equação é verdadeira, tá? Substituindo x por 3, né, nós vimos o seguinte, que os números, né, o problema diz o seguinte, dividir 10, tá, em duas partes, tá? Não são iguais, duas partes diferentes, de forma que o produto de cada a soma do produto de cada parte, tá, dê 58, né? Então, nós vimos que os números são 3 e 7. 3 mais 7, tá? 3 elevado ao quadrado é 9, 7 elevado ao quadrado 49, somando os dois dá 58. Já vimos isso. Bom, e aí passamos para a forma algébrica, tá? Que é a nossa equação. Vamos agora testar se a nossa equação atende realmente, tá, ao problema, né? Se chegamos verdadeiramente onde gostaríamos, né? Tá? Vamos ver se essa equação ela é realmente verdadeira. Como? Vamos pegar aqui os números e vamos, no lugar do x, vamos substituir pelos números, por 3 e por 7, tá? Um de cada vez. Então, no lugar do x, eu vou botar um 3. Então, vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado, por quê? Porque é x ao quadrado. No lugar do x, eu vou colocar um 3. Então, 3 ao quadrado menos. Esse 10 está multiplicando esse x, tá? Quando nós temos um número coladinho com uma letra, eles estão multiplicando. Então, 10 vezes x, no lugar do x eu vou botar um 3. 10 vezes 3 mais 21 igual a 0. Então, 3 ao quadrado é 9, tá? Menos 10 vezes 3, 30. Quando nós temos uma expressão numérica, tá? Nós primeiro resolvemos a potência, depois a multiplicação, depois subtração e soma, tá? Nessa ordem. Então, 3 ao quadrado é 9, menos 10 vezes 3 é 30, tá? Mais 21 igual a 0. 9 menos 30, menos 21. Menos 21 mais 21, 0. Então, logo, 3 é raiz da equação, né? X ao quadrado menos 10x mais 21 igual a 0. Tá? Então, essa equação, chegamos à conclusão de que o 3, sim, é a raiz dessa equação. Tá? Quando substituímos o x pelo 3, tá? ela valida aqui, né? O resultado é 0, tá certo? Vamos agora verificar se 7 também é raiz da equação. Bom, só uma observação. Raiz de uma equação são os valores que, quando substituídos pela incógnita, né, no nosso caso aqui, a incógnita x, tá, torna a sentença verdadeira. Né? Quer dizer, se eu colocar um 7 no lugar desse x aqui, tá, e o resultado der 0, então o 7 é raiz dessa equação. Então a minha sentença é verdadeira, tá certo? Então, olha só. No lugar do x, nós vamos colocar um 7, tá? Então, x ao quadrado, 7 ao quadrado. No lugar do x, eu coloquei um 7. 7 ao quadrado menos 10x, 10 vezes 7, mais 21 igual a 0, ok? 7 ao quadrado, 49, menos 10 vezes 7, 70, mais 21 igual a 0. 49 menos 70, 21. Menos 21, desculpa. Menos 21 mais 21, 0. Logo, tá? 7 também é raiz da equação x² menos 10x mais 21 igual a 0. Show? Vamos ver agora um outro problema que também envolve uma equação de segundo grau, porém de uma forma um pouco diferente da que vimos anteriormente, ok? O problema diz o seguinte, uma sala de aula retangular tem 20 metros quadrados de área. Qual a medida de cada lado dessa sala se a medida da base supera a medida da altura em 1 metro? Uma sala de aula retangular tem 20 metros quadrados de área, tá? Uma sala de aula retangular, uma sala retangular, tá? Qual a medida de cada lado dessa sala se a medida da base supera a medida da altura em 1 metro? Então, olha só. Vamos desenhar uma figura que representa a situação do problema descrito acima. Então, temos aqui uma sala retangular, tá? Vamos fazer de conta que isso aqui é uma sala de aula retangular, tá bom? Então, temos assim a figura, né, com as seguintes dimensões. A minha base, ela supera a minha altura, tá, em 1 metro, né, em uma unidade, tá?
Quer dizer, a minha área, né, quer dizer, a base vezes a altura, 20 metros quadrados, tá? A minha base, ela é maior, ela supera, né? Quer dizer, ela supera, ela é maior do que a minha altura em 1 metro, tá bom? Bom, precisamos encontrar dois números consecutivos que multiplicados dá 20, né? Por quê? Porque a base vezes a altura tem que dar 20, o quê? 20 metros quadrados, tá? Então, bom, os únicos números consecutivos que multiplicados dá 20 são 4 e 5, concorda? Dois números consecutivos, né, que multiplicados dê 20, 4 e 5, tá? O 5, né, ele é maior do que o 4 em uma unidade, tá? Em 1 metro, vamos dizer assim, tá? Se aqui é 4 metros, aqui vai ser 5 metros, tá? Então, 4 vezes 5, 20, tá? Então, esses são os números que estamos procurando, tá? 4 vezes 5, 20. Agora, veja bem. Agora, como no problema anterior, vamos escrever a forma algébrica da área dessa sala retangular, né? Bom, sabemos que as dimensões são x e x mais 1. Também sabemos que a área é igual a 20 metros quadrados, né? Então, assim, base vezes altura, tá? O que é a área? É base vezes altura, tá? Base vezes altura é igual a 20 metros quadrados, tá? O que nós vamos fazer, tá? Eu vou multiplicar aqui, ó, vou fazer um chuveirinho, x vezes x, x vezes 1, tá? X vezes x mais x vezes 1, ok? Nós vamos fazer aqui o famoso, a distributiva, né? O famoso chuveirinho, tá? Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1 é mais, né? Mais, tá? X vezes 1, x. Isso é igual a 20, ok? Igual a 20. Bom, trazendo o 20 para o primeiro membro, temos, né? X quadrado mais x menos 20, tá? Eu estou pegando o 20, estou trazendo para o primeiro membro, estou trocando o sinal dele, tá? Então, x ao quadrado mais x menos 20 igual a zero, ok? Bom, vemos assim que a forma algébrica de uma equação, desculpa, vemos assim, né? Na verdade, vimos assim, né? Vimos assim, desculpa. Vimos assim que a forma algébrica é uma equação do segundo grau. Quer dizer, a forma algébrica, né, do problema é uma equação do segundo grau. Tá bom? Bom, eu vou parar por aqui. Por enquanto, a gente só está, assim, observando alguns probleminhas, né, que envolvem a equação de segundo grau, né? Algumas situações, né, que, assim, para resolver você acaba precisando de uma equação de segundo grau, tá? Temos muito passo aqui pela frente, tá? Eu vou tratar esse assunto assim, em alguns vídeos. Eu não, sabe, isso é só o início, só uma pincelada, tá bom? Pra gente, isso é só um pontapé inicial, tá? Nós vamos ver as equações incompletas, as equações completas, e aí depois vamos ver soma e produto, vamos, enfim, tem uma série assim, de conteúdo aqui, uma série de situações que vamos tratar, tá? Usando equação do segundo grau. Tá bom? Eu vou parar por aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E eu vou deixar o meu e-mail também, tá? Eu vou deixar o meu e-mail, vou deixar um link com a lista de exercício e vou deixar o meu e-mail. E aí, se alguém quiser me mandar uma mensagem no particular, tá bom? Bom, fiquem com Deus, um abração, tchau, tchau.